Na escola onde eu estudava, as coisas que tinha próximo era uma delegacia, do lado esquerdo era uma delegacia, e 2 quadras, né, bem próximo ali, era um cemitério. Então você não tem... Olha o seu território como é. Né? E o que mais você tinha era um campo, né, um campo de futebol, que era um terreno baldio que a própria comunidade se apropriava. Que a gente chega na escola, parece uma cadeia, né? Tem grade aqui, tem grade ali, você não pode... Entrou na sala, fecha a porta, parecendo que é ladrão. Pra me divertir, tem as escolas que ficam abertas no final de semana, a gente joga um futebol, a gente fica jogando baralho. Mas pra sair assim de noite não tem lugar não. Tem um Parque das Flores lá na Dom João Nery, mas se você for lá é a perdição. Né? Drogas, é maconha, cara fumando maconha lá pra todo quanto é lado. O posto de saúde só tem um só aqui. O aluno ideal seria o aluno que fosse bem atendido por essas políticas públicas e tivesse uma condição socioeconômica razoável. Saneamento básico, cultura, né? Esporte e lazer na comunidade que ele vive, no território que ele vive. Todas as famílias aqui em alta vulnerabilidade, elas prezam pela educação dos filhos. Acontece que não tem recursos, né, estrutura suficiente para cumprir com o direito, né, comum de todos eles. Mas na maioria, quando questionada, quando perguntada, lutam por vagas, procuram escolas mais próximas, professores que atendam, participam das reuniões. E sempre quando ela chega em casa, tem as liçãozinhas, ela vai e faz. Se é para cortar palavrinha, que ela não sabe ainda, né, definir uma palavra da outra, eu ajudo ela a recortar, escolher as palavras. Então eu recorto e ela que faz o resto, né, que vai, cola tudo direitinho e leva a lição pronta para a escola. E desse jeito que eu vou acompanhando, enquanto eu estou em casa também, né, porque quando eu estava trabalhando, só quando eu chegava do serviço, para mim olhar o caderno deles. Não tive opção, ou trabalhava ou estudava. Aí tinha que ser à noite, né, aí como ficava cansativo para trabalhar e estudar, aí eu parei estudo, parei na 4ª série também no destino. Se eu tivesse terminado meus estudos, eu poderia ter concluído outro curso, entendeu? Ter entrado numa faculdade, não sei. Então, meu sonho é que pelo menos um deles conclua, entendeu? E que faça o que eu não fiz. Para esses professores que chegavam, eu percebia que muitos chegavam muito com anseio de encontrar um aluno com uma visão cultural muito ampla, né, um repertório muito amplo. Chegava para ver o aluno, aquele aluno obediente e aquele aluno que estava a fim de aprender. Né? E quando conversava com alguns, principalmente quando no momento na etapa de estágio, quando eles voltavam dizendo outras coisas. Não, esses alunos não querem nada com nada, esses alunos não sabem de nada, esses alunos... E eu falava, não, eles querem alguma coisa. É uma sensação muito boa, você está dentro da sala de aula, está participando, está conversando com os amigos, com os professores ali dentro da sala de aula, está fazendo um projeto legal, eu acho bem interessante. Tem gente que estudava no passado que eu conheço hoje que já está na faculdade. Tem bastante gente que pretende fazer faculdade, esse ano tem muita gente também que pretende fazer faculdade, eu também pretendo. Porque eu quero chegar nos meus objetivos, eu quero ter um currículo melhor, ter uma faculdade. Influencia muito a condição do território, né, para o desenvolvimento educacional de qualquer criança da região. Acho que isso é fundamental mesmo. Tudo é muito longe, tudo é muito difícil, né? Quando tem mais equipamentos públicos, quando existem mais atendimentos, quando existe mais um sistema que dê conta dessas demandas locais, né, de um certo território, de uma certa região, você tem
uma qualidade, né? Tem maior qualidade na educação. É muita bagunça, não tem uma pessoa para estar olhando as crianças. Às vezes as crianças mesmo brigam entre elas. Às vezes tem criança na rua que se pega, marca para se pegar na rua. E não tem segurança, não tem uma ronda escolar, não tem nada, entendeu? Mas não tinha aula do que tinha aula. Aí naquela, ela ia para a escola, voltava. Então ela acabou desistindo. Porque a criança hoje com 8 anos, 9 anos, 10 anos, está na 4ª série, mas manda ler. Por exemplo, ler aquele cartaz ali para ver se ela sabe ler. Ela não sabe. Ano passado, quase não tive aula de geografia. Geografia, sociologia, quase não tive aula dessas. Aí eu fui reclamar na diretoria e eles falaram que não tinha professor. Eu mesmo era disciplinado na escola, porque nenhum diretor, nenhum coordenador não conseguia melhorar a escola. Era muito ruim. Aí minha mãe, a amiga da minha mãe, falou que tinha essa escola lá na Penha e ela resolveu me mudar para lá. Mudou bastante. Porque, um lado porque eu quis também, né? E outro porque a escola é boa. Acho que 80%, 70% dos alunos mora longe da escola, entendeu? Muitas vezes uma família não sabe como ser atendido ou como buscar um atendimento de alguma forma, algum tipo de suporte para sua condição social, sua situação. E a escola também não consegue encaminhar ou fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Eu tenho uma 5ª série que ela tem 20 analfabetos e tem 20 que lê e escreve, mas é aquela coisa, né? O analfabeto funcional, na verdade ele não entende o que ele lê. E aí a gente faz, de uma certa forma, né, vamos dizer assim, rebola, porque tem que dividir a lousa, preparar 2 atividades, são 2 provas, e a gente tem que atender, né? Tá lá, não tem como voltar para o Fundamental 1 para eles aprenderem a ler e escrever. O professor acaba sendo, acaba fazendo o papel de pai, de irmão, de psicólogo, e isso acaba interferindo na aprendizagem. Ele não vê o conteúdo, aquela rotina, aquilo que tem que ser ensinado como uma coisa atrativa, uma coisa que vai ser útil no cotidiano dele. E que aquilo é um processo para ele conseguir conquistar outro espaço, ou é um degrau que ele possa subir para poder alcançar outros patamares, ou ter a escola como uma modificadora da realidade onde ele vive. A forma que a educação está sendo pensada, sobretudo para a periferia, porque existe, eu acho, uma grande diferença, a escola da periferia, né, afastada do centro, a escola no centro, né? Então, assim, o recurso que a escola recebe também, tudo isso também interfere, a forma que a própria direção também. Então, assim, são vários fatores. E aí também o fator do aluno, onde ele está inserido, né? E o que é oferecido para ele, né? A comunicação é muito falha entre a escola e a família, entre a família e a escola, e isso influencia negativamente no desenvolvimento dessas crianças. A escola fica fechada, eu não vejo dentro de um fórum, né, de uma rede social, a escola está ali envolvida, são poucas. Deveria existir um sistema que conseguisse fazer uma comunicação entre os diversos equipamentos, diversos setores públicos que cuidam das questões sociais, enfim, dessas demandas, para que a escola pudesse estar aí também junto desse grupo, discutindo como melhorar a educação. Comecei junto com alguns professores, alguns educadores, a gente começou a promover algumas atividades culturais na escola, né? E a gente, claro, a primeiro momento isso é toda uma dificuldade, porque mobilizar educadores, a direção, e foi um resultado muito positivo, porque como que a gente levava uma atividade cultural e depois a gente dialogava junto com a nossa disciplina, né? O que a gente preza muito hoje é isso, né? Essa intersetorialidade entre não só saúde e educação, né? Não só assistência e educação, mas saúde, habitação, né? Transporte, lazer, acho que todas elas tinham que ter, né, um diálogo mesmo ampliado para que a gente pudesse dar conta de minimizar a vulnerabilidade que encontra esse território. Eu imagino
um território que tivesse mesmo, no seu entorno, equipamentos que garantissem direitos, que era o mínimo para a sobrevivência. Que seria um território livre da opressão e da influência de outros setores, né? Da influência negativa de outros setores para o desenvolvimento do território. Como que pode se dar uma prática diferenciada e como que a gente também pode mobilizar uma galera, né, em torno de um debate para que a gente possa chamar a atenção, né, e discutir uma nova forma de educação. Ter grêmios em escola participativos, ter conselho de escola, conselho de classe, onde o aluno participe, saber que ele é um cidadão participativo, que ele consegue transformar a escola, os pequenos espaços onde ele vive. O povo precisa clamar os seus direitos e hoje a própria condição de sobrevivência impede que as famílias façam isso livremente ou, né, por consciência. Elas precisam ser motivadas, elas precisam ser estimuladas, né? E a assistência hoje, pelo menos no nosso território, ela procura fazer isso, estar levando esse estímulo, estar transmitindo, né, o mínimo de conhecimento e dos direitos para que as famílias possam clamar. Acho que sem reclamar, sem exigir, sem brigar, no bom sentido, não há garantias, né? Não há escola para todos, não há educação, não há saúde para todos, não há assistência para todos.